3 deixaram o São Paulo essa manhã /tarde e tem uma dificuldade muito grande agora para esse próximo passo. Hoje o São Paulo ele quer dar mais protagonismo ao Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol, falou ontem lá no Maracanã após a partida, né, deu a sua explanação geral em relação ao ocorrido do jogo e também a aspa polêmica do Luiz Gustavo, que a gente vai comentar aqui certamente também, mas vai ganhar mais protagonismo e agora às 4h fala Júlio Casares, pensando no próximo passo. É só curioso porque Carlos Belmonte participou das conversas iniciais pensando na próxima temporada. Então muda um pouco também a forma que o jogo é jogado hoje no São Paulo. E Rui Costa já vinha ganhando um certo protagonismo e ontem foi mais uma amostra disso, né? Quando ele vem dar uma coletiva depois das declarações fortes do Luiz Gustavo, que a gente vai ver daqui a pouco, e antes mesmo do técnico Hernan Crespo. A gente estava vendo a nota do São Paulo que anuncia aí a saída desses diretores, dessa composição aí da direção de futebol, que o São Paulo informa que Carlos Belmonte, também os citados, né, os adjuntos citados pelo Gabriel aqui, o Nelson Ferreira e o Fernando Abrange, que é o Chapecó, deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. E o executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e no planejamento para 2026. Então, esse foi o posicionamento do São Paulo hoje, no fim da manhã de hoje. PVC, você tem muitos bastidores, né, também dessa situação toda. Por onde você quer começar? Pela saída do Belmonte, pelas declarações do Luiz Gustavo, que apontam muito o dedo para essa diretoria, para essa relação ali no departamento de futebol. Por onde começar todo esse problema do São Paulo? Eu acho que começa por essa goleada por ano. Vou chegar na sequência disso aqui e o Gustavo me corrigindo no que eu falar. Primeiro porque o São Paulo não era isso. O São Paulo tem uma geração de São Paulinos que não sabe o que é perder. Desde o adesivo que o Milton Neves fazia lá, que dizia torcer para o São Paulo é uma grande moleza, o torcedor do São Paulo não sabe o que é perder. E o São Paulo é um processo de palmeirização total em relação ao que era o Palmeiras. O Palmeiras hoje é um clube muito forte. O Palmeiras assumiu a posição de protagonismo que o São Paulo tinha, e o Palmeiras é um time muito protagonista em toda a história, desde 1914, e o São Paulo também. Mas se você pensar em períodos de 10 anos atrás, 20 anos atrás, o São Paulo tinha um protagonismo que ele perdeu. Estou falando isso porque... O São Paulo era o modelo, era a referência, né? Era o clube a ser seguido. Tanto que ele colocava lá os títulos dos brasileiros, as 3 Libertadores, vai deixar de ser o maior campeão, né? Entre os brasileiros, porque alguém vai ser tetracampeão da Libertadores amanhã. O soberano, né? Sim. E acabou, enfim... O Palmeiras tem uma história gigantesca, eu não estou querendo... Estou só comparando o período de 20 anos atrás. Quando a crise do departamento médico era do Palmeiras, hoje é do São Paulo. Quando tomar uma goleada por ano era do Palmeiras, hoje é do São Paulo. Bom, a saída do Belmonte, no meu ponto de vista, antecipa o processo eleitoral que já estava posto. Por quê? Porque o Márcio Carlomagno, que foi colocado como superintendente financeiro dentro do CT, e isso criou um mal-estar para a diretoria de futebol, criou um mal-estar, mas foi bem recebido. Vamos participar juntos da confecção do orçamento e do organograma para o ano que vem, mas tinha ali uma clareza de que estava se colocando mais ou menos um interventor no futebol. E o Belmonte ia pedir demissão. Ele ia pedir demissão, mas ele não queria pedir demissão depois de tomar 6-0. Porque pedir demissão depois de tomar 6-0, quem pediu demissão? O diretor de futebol. Isso tem um impacto político. Mas tem um impacto político duplo, porque o Belmonte sai e carrega com ele possíveis 70 votos na eleição. E talvez ninguém tenha individualmente 70 votos na eleição. Talvez. Isso a gente vai saber a médio prazo. Então, vai ter já, a partir da saída do Belmonte, uma articulação eleitoral de um lado, que era o que o Júlio Casares não queria antecipar. E quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre tudo, menos sobre o São Paulo, que é o X da questão. Porque a grande pergunta é como o São Paulo vai voltar a ser o clube ultra vencedor que ele é. Sim. Né, gigante, continuará sendo, né, mesmo com todos esses problemas, com certeza vai passar por essas turbulências, que, como o Gabriel falou, às vezes são necessárias. Gabriel, o que essa saída quer dizer? Já era uma relação desgastada? Tinha um certo cuidado, assim, falar, um racha, não há?
porque o Belmonte já tinha ido contra o Casares em algumas decisões, como na venda de jogadores de Cotia, né, da própria discussão sobre o fundo, por exemplo. Já tinha esse protagonismo maior do Carlo Magno dentro do CT. Então, a gente já tinha ali alguns indícios de algumas rusgas, mas todo mundo tinha muito cuidado de falar, é um racha, não é? O que essa saída agora quer dizer, essa decisão tomada por ele e também essa influência nesse processo eleitoral? Porque, querendo ou não, para o Casares era importante tê-lo como um aliado, né, na eleição que se aproxima. Era um racha velado, de certa forma, né? Tinha, então, já uma desinteligência, vamos colocar dessa forma, entre as partes, mas um dependia muito ainda dos votos do outro, né? Isso, em dado momento, iria romper, é um fato. O Carlos Belmonte quer ser presidente do São Paulo, ele tem essa pretensão pessoal, então isso é algo que ele pode iria acontecer. Candidato nessa... Exatamente. Ele pode até fazer parte de uma chapa sem ser candidato. Ele pode entrar ali para ter assim, maior poder, né? Num próximo ciclo. Ele tem até essa pretensão de ser presidente mesmo, mas é algo que vai ser discutido. Ele é muito forte politicamente, tem o seu grupo Participação, que é um grupo muito forte hoje no São Paulo, e casa com a saída do Chapecó também, que é do grupo Sempre Tricolor, que vai ali em torno de 15, 20 votos. Também é muito importante ficar de olho nesses votos para onde eles vão na próxima eleição. Mas o Carlos Belmonte tinha já esse desgaste, tinha já então uma situação muito ruim politicamente no São Paulo. Ele talvez tinha um entendimento de uma sabotagem, de certa forma, no clube, né? Então estava sendo algo assim bastante desgastante para as partes, e ele já orquestrava, ele já planejava a sua saída ao final da temporada, que foi antecipada, portanto, por um 6-0, que é um resultado que deixa uma pancada e deixa uma necessidade de dar uma resposta da diretoria do São Paulo, e aí ele deixa o cargo hoje à disposição junto ao Chapecó e ao Nelsinho também, né? Deixando ali então esse ciclo do São Paulo. Mas é um nome que ainda vai ser muito falado na política do clube, chega muito forte para a próxima eleição, tem muito apoio também no social e no conselho. É um nome que não é que hoje ele sai e vai estar fora da cena da política do São Paulo, muito pelo contrário. Acho que ele sai fortalecido na parte política e sai em um jogo onde o Júlio dependia dele e vice-versa. Mas em dado momento esse caminho rompeu. Já há meses eles tentaram manter um jogo ainda de aparências, impressões, mas já era algo insustentável, e aí tiveram vários episódios, né? A mensagem enviada por engano no grupo da imprensa, né, do diretor de comunicação do São Paulo, onde usava um apelido de tom jocoso, né, Boca, tal. Então já tinha ali um indicativo muito claro desse rompimento. O Júlio não fez nada em relação a esse episódio, também algo que pode ter chateado ele. Então muitas coisas que foram ocorrendo, e aí o Carlos Belmonte hoje pede demissão após uma derrota que é uma marca histórica para o São Paulo. É a terceira maior derrota da história do brasileiro. Tomou 7-1 do Vasco em 2001, 7-2 da Portuguesa em 2098 e esse 6-0. É uma loucura como o jogo político se dá, né? Porque a gente está falando sobre o fortalecimento de um nome que é o responsável pelo futebol e que sai depois de uma goleada, né? Mas que tem todo um jogo político e que ainda assim ele se fortalece. Isso quer dizer que Casares se enfraquece ou não é uma relação direta e daqui a pouco tem uma coletiva? A gente tem uma ideia de qual vai ser o tom dessa entrevista? PVC, Gabriel. Eu acho que essa entrevista que eu tive vai ser para tentar explicar o próximo passo, explicar qual foi a decisão tomada. Agora, as perguntas tendem a ser bastante ásperas, né? E aí vai ser uma situação que o Júlio vai ter que manusear. É uma coletiva após um 6-0, não é uma situação nada amena, após saídas importantes também. Então esse tom, hoje o Júlio virou o alvo de maior exposição. Ele dividia o posto, né, de quem era mais exposto para a torcida com o Carlos Belmonte. Hoje fica apenas ele. E aí também é algo que ele vai ter que lidar. Só fazer um parêntese aqui que eu acho importante, que eu queria ter feito no começo e acabou não acontecendo. É importante dizer o seguinte: o jogo foi Fluminense 6, São Paulo 0. Tem um vencedor com muitos méritos. O Fluminense está na Libertadores, o Fluminense está classificado para a Libertadores. Neste momento ele é quinto colocado, neste momento ele está na fase de grupos da Libertadores e vai disputar essa posição até o final, mas ele já tem a garantia de que estará na primeira fase da Libertadores. Isso é fundamental. O Canóbio, para mim, foi o grande jogador da partida. O Fluminense ganhou. O Fluminense massacrou o São Paulo. O São Paulo foi massacrado pelo Fluminense. Sim, mas o Fluminense massacrou o São Paulo.
Questão do Sansá. Só PVC, só uma questão que eu acho que a gente traz mais o tom pelo São Paulo, pela notícia quente do dia, né? Pela crise. Saiu, né, o responsável pelo futebol, o diretor de futebol. Então, por essa repercussão no momento de crise, por isso a gente chama mais, Exato. né? E como também o De Primeira é um programa, né, que a gente quer dar notícias, trazer os bastidores, por isso. Mas com todos os méritos, a gente vai falar dos méritos do Fluminense, que chega muito forte na Copa do Brasil também, com o Zubeldia fazendo um belo trabalho. Só voltando para a questão do São Paulo, que é o que você está dizendo, que é onde está a notícia nesse momento, só, porque o Júlio vai explicar a decisão, mas a decisão foi dos demissionários. A decisão não foi do Júlio Casares, né? Foi o Chapecó que pediu demissão, foi o Nelsinho que pediu demissão e foi o Carlos Belmonte que pediu demissão. Então, assim, do ponto de vista de explicar a decisão, ele pode explicar, ele pode ser perguntado, por exemplo, sobre os ruídos de comunicação dos últimos tempos. Mas, ao explicar isto, ele não vai explicar por que ele decidiu demitir o diretor de futebol. Porque foi o diretor de futebol que pediu demissão. Sim. Isso é muito importante, porque também tem um aspecto de como se está lidando. Eu não acho. Outro dia, também um erro, na minha avaliação, do grupo de imprensa, sabe? Chegou uma pergunta para mim, dizendo assim: por que você acha que o Júlio Casares é o pior presidente da história de São Paulo? E eu respondi: ué, mas eu nunca disse isso. Como é que vem no grupo de imprensa? Como é que você acha que o Júlio Casares é o pior presidente da história de São Paulo? Eu não acho isso. Para mim, o pior presidente da história de São Paulo, dos que eu vi, é José Augusto Bastos Neto. Saudoso, por grande relacionamento pessoal que havia, mas não foi um bom presidente de São Paulo. O Júlio não é o pior presidente, mas é o presidente hoje de uma goleada por ano. Sim, sim. É o presidente de uma goleada por ano. Desde que ele assumiu o 5-1 do Internacional, ele já era o presidente, mas era o resíduo da gestão Leco, ok, mas é uma goleada por ano. O São Paulo nunca teve isso. Sem dúvida. Ô, Mussete, a gente está vendo ali os melhores momentos da partida, que foi, assim, um domínio completo, né? Parecia um time de profissionais contra o infantil, assim, a facilidade com que o Fluminense entrava na área do São Paulo, trocava passes, e um São Paulo completamente perdido. Depois a questão anímica, né? A questão emocional foi pegando muito também. Então isso chamou muita atenção no jogo de ontem. Mas fato é que foi uma derrota que vai muito além do campo, né? Ela aconteceu em campo, é claro, os jogadores estavam ali, mas vai muito além do campo, envolve muito mais coisa. Com certeza, Lu. A gente vai ouvir depois o Luiz Gustavo. Ele fala de dividir responsabilidade, né? Que os jogadores também são culpados, mas não há como a gente tirar a culpa da gestão. É um resultado que não vem por acaso. Então é um time que não tinha nem os reservas suficientes. E os que estão, certamente estão com medo de se lesionar, estão pressionados, ficam expostos, né? Os garotos acabam entrando num contexto completamente adverso. E claro, a gestão do São Paulo está derretendo. É só ver o que está acontecendo nas últimas horas. Estou curioso para essa entrevista do Casares, que ele faça o que o Luiz Gustavo pediu, que é assumir responsabilidade, assumir seus erros. Mas me chamou a atenção, falando um pouco sobre o jogo, além do domínio completo do Fluminense, o time muito organizado, vibrante, foi o Crespo não mexer no primeiro tempo. O cenário ficou muito claro. O São Paulo já entrou derrotado, o pênalti sai muito cedo, o cenário para goleada estava armado e o Crespo espera. Tudo bem, você não tem muitas opções, não tem muitas saídas, mas me parece que o Crespo, de alguma forma, aceitou essa goleada. Ele poderia ter tentado reagir, até porque o São Paulo pareceu voltar um pouquinho melhor para o segundo tempo, pareceu que ia segurar uma goleada e não segura. Então não é por acaso ter 15 desfalques, não é por acaso o Belmonte sair. E esse jogo de vaidade, esse jogo político pensando na eleição, faz com que duas pessoas importantes do clube, o Casares e o Belmonte, que não se dão bem, que estavam rachados, fiquem. Então o Belmonte ele só sai agora porque tomou 6, ele não sai pelo bem do São Paulo, ele vai capitalizar em cima disso. Então cada um está olhando para si, e é por isso que o São Paulo foi humilhado pelo Fluminense. Essa goleada não é por acaso. Tem um aspecto só, Mussete, eu concordo com você, só queria colocar um aspecto que é o seguinte: o discurso é que quando chegou o Carlos Magno, que foi bem recebido, Sá me corrige, foi bem recebido no CT, ficou um duplo poder no vestiário. Você entra no vestiário e tem um duplo poder / triplo poder. O Rui Costa merece muito crescimento O Rui Costa, importante deixar claro aqui, o Rui Costa é o diretor executivo do Grêmio que montou o time que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.
o Rui Costa no Grêmio, o Rui Costa é diretor do Atlético. E agora foi assediado pelo Grêmio, assediado no bom sentido, né? Recebeu uma proposta que até o balançou e o São Paulo teve que fazer um esforço para segurá-lo, dar um aumento de salário ali, teve que fazer um esforço. A proposta foi até menor do que podia ter sido, mas assim, o fato é que o Rui Costa recebeu uma proposta do Grêmio, não aceitou a proposta do Grêmio e ficou no São Paulo. O Rui Costa é o diretor da Chapecoense, que remontou o time depois do acidente aéreo e que classificou a Chapecoense para Libertadores. Então o Rui Costa o Rui Costa é o diretor executivo do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. Então tem um currículo que é respeitabilíssimo. O Rui Costa podia ser no São Paulo desde 2021 o que o Anderson Barros é no Palmeiras. E a gestão Casares nunca deu esse protagonismo para o Rui Costa. Deu esse protagonismo agora porque tinha um processo de cozimento ali do Carlos Belmonte. E só em cima disso, PVC, ele não é um cara que dava entrevistas, né? Não dava entrevista coletiva e nem zona mista, ele passou a dar também, e aí tem pontos que ele vai ser criticado naturalmente, quando ele falou na última entrevista coletiva que hoje o São Paulo é uma referência, ele teve essa aspa que gerou muita polêmica, e ontem, por exemplo, a mim ele foi muito mal na forma que ele falou do caso do Luiz Gustavo, né? Ele quis uma repreensão em público, entre aspas, falando que a gente vai conversar cara a cara, olho no olho, para ele me explicar o que ele quis dizer. Acho que ficou muito claro o que quis dizer o próprio Luiz Gustavo, né? Acho que não precisa ter nenhuma explicação muito clara. Ele quis dizer da diretoria, de assumir certas broncas, dar a cara à tapa. O Rui também não era um cara de dar entrevista, então ele nunca foi exposto para a torcida. Ele trabalhava, entre aspas, às escondidas, né? A gente nunca viu uma crítica pública muito grande ao Rui, porque ele nunca falou. Ele passa a ter voz e aí, obviamente, ele passa a ser criticado. Agora, tem um aspecto sobre o Luiz Gustavo que a gente vai ver já. Vamos ver a declaração dele? A gente vai... É uma arte, na verdade, então eu vou ler aqui para vocês. É um pouco longa, mas foi muito forte, gente. Foi na saída de campo ali, entrevista ao Premier, e ele realmente, ele colocou o dedo na ferida, ele deu a cara a tapa, como ele mesmo disse, essa expressão. Desde quando eu nasci, aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não é por acaso. O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, a respeitar, mas infelizmente temos que começar a falar a verdade. As pessoas têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa, nós jogadores, fizemos desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é muito grande. Está na hora de ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim da temporada. Eu não sei o que vou fazer da minha vida, mas vou sair de cabeça erguida. Pedimos desculpas ao torcedor, mas uma coisa é certa. Está na hora de começar a colocar a cara, assumir responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. De cima para baixo, para que esse clube volte a ser um clube grande de futebol. Eu aprendi na minha vida, quando eu erro, venho aqui, falo e peço desculpas, reflito e melhoro. Cheguei no clube há 2 anos. Tem pessoas que lá vivem muito mais tempo que eu e estão na mesma situação. Não dá mais, acabou. Eu vivo para evoluir. Espero que esse clube apaixonante, gigante, muito maior do que qualquer um aqui, mas precisa que as pessoas coloquem os pingos nos is para que a gente possa melhorar. Então ele aponta aí, né? Fala que precisa de um plano claro, que as pessoas têm que assumir responsabilidades, está na hora de ter uma direção. Então foi bem claro na sua declaração. E agora a gente ouve o Rui Costa, o executivo de futebol, que foi ouvido um pouco depois dessa declaração aí do Luiz Gustavo. O sentimento no vestiário de tristeza absoluta, de vergonha, e essa é a palavra. Uma derrota vexatória que não condiz com a história desse clube. Então tem que começar falando isso, né? Nós temos que agora identificar os nossos erros, trabalhar, falar pouco. Eu fiz questão de vir aqui falar em nome de toda a diretoria, mas o torcedor tem que... Nós temos que dizer ao torcedor que esse é um momento muito triste hoje. Nós estamos todos com vergonha, constrangidos da forma como perdemos, né, com o placar que nós perdemos. O Luiz teve uma manifestação no calor da emoção, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu convivo com ele todos os dias. E ele falou uma série de coisas, não concluiu nada de forma definitiva, mas amanhã, com certeza, nós vamos ter uma conversa olho no olho com ele para entender em que medida ele acha que nós temos que evoluir, melhorar. Nós buscamos melhorar todos os dias, nós buscamos reconhecer e identificar nossos erros todos os dias, todos nós, e certamente amanhã, com mais calma, o Luiz vai ser mais claro naquilo que ele quis dizer e vai ter, de nossa parte, também a clareza, no sentido que nós estamos buscando sempre retomar um caminho de solucionar os nossos problemas, né?
Me chama a atenção porque ele fala sobre a vergonha, a decepção, claro que foi o jogo de ontem, mas ele não endossa totalmente, né, o que o Luiz Gustavo falou. Fala, no calor do momento, né, o jogador está ali de cabeça quente e vamos ouvi-lo. Como é que essa declaração do Luiz Gustavo e também a do Rui Costa, Gabriel, pegou internamente dentro do São Paulo? E hoje estava prevista uma reunião também com os jogadores, né? Não sei se essa reunião já aconteceu, se a gente já tem alguma informação em relação a isso. O dia hoje ele foi bastante movimentado, né? Teve o treino 10h30 da manhã e teve essa conversa entre a diretoria do São Paulo. Vai haver ainda uma conversa com todo o grupo, né? Estava prevista para hoje, mas o dia foi totalmente conturbado aí do São Paulo. Vai ter uma conversa hoje do Rui com o Luiz Gustavo, é a previsão pelo menos. Tudo bem que essa mudança repentina muda também os planos, né, de conversa, mas até a gente está publicando uma apuração, né, com o Valentim Furlan, que vocês conhecem muito bem por aqui também, que líderes do grupo do São Paulo endossam / respaldam o que disse o capitão Luiz Gustavo. Eles concordam. Ele expôs uma visão geral do grupo, né? O grupo estava muito incomodado com certas situações e foi na voz do Luiz Gustavo que veio um desabafo após um jogo muito pegado. E ontem no Maracanã também, acho que deu para também perceber algumas coisas, né? O Luiz Gustavo, quando o São Paulo toma 3-0, ele chama o time no meio campo, conversa por cerca ali de 1 minuto, menos de 1 minuto, né? Até voltar o jogo ali e dá um chacoalhão. No intervalo de jogo também, eles chamam a conversa, tenta acalmar. No vestiário, falando que ele foi o que mais falou ali no 3-0, depois volta o São Paulo e perde de 6, né? Não funcionou muito, mas ele é um cara que chama muito para si o grupo, né? Ele tem o grupo na mão, tem 38 anos, não à toa está cotado para renovar com o São Paulo, né? Apesar de ser um cara mais experiente, veterano e ter tido uma questão de saúde, hoje ele é considerado um líder muito positivo. Aí é óbvio que essa situação de expor demais pode mudar a visão da diretoria, mas o grupo está muito fechado com ele. A ideia é renovar, até porque ele tem muito compromisso ali dentro, muito compromisso. O que eu não gosto é do sujeito indeterminado, que gramaticalmente a gente sabe que não é indeterminado. As pessoas precisam assumir, perfeito. O sujeito mas simples. PVC pensa, é um jogador do clube, eu acho que ele já foi sincero assim, até demais. Tudo bem, só para completar. As pessoas são sujeito simples, certo? Não é sujeito indeterminado, é simples. Gramaticalmente é sujeito simples. Sim. Mas as pessoas, a gente precisa identificar quais são. Sim. Por exemplo, quando ele tomou 5-2 do Borussia Dortmund e o Bayern, que é um clube gigante, como ele está se dizendo que o São Paulo é, e ele tem razão, e ele tem toda a razão em fazer o desabafo, é o direito dele. Ninguém vai tirar o direito de alguém que está sofrendo um ano inteiro de desabafar. É o direito dele. E mostra um comprometimento com o clube, Sim, com a torcida. Mas quando você fala as pessoas, o que eu acho que o Rui Costa está dizendo é, vem cá, me diz quais são as pessoas. Sou eu? É o Belmonte? É o Márcio Carlo Magno? É o Júlio Casares? Quais são as pessoas? Mas isso são não é para fazer quatro? Internamente? Sim, mas você pode fazer um monte de coisa internamente que não tem um sujeito simples oculto. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É assim, você vai dizer assim, cara, o presidente tem que vir aqui, dar a cara e parar de atrasar 2 meses de direito de imagem. Você queria certo? que jogasse M no ventilador, é isso? Não, eu não quero não, mas é que ele jogou, só estou dizendo o seguinte, o que eu acho que ele tem todo o direito, total direito, assim como o Rui Costa não vai para a entrevista coletiva depois dizer, eu quero que o Luiz Gustavo tem toda a razão de dizer, porque ele tem toda a razão, porque a gente tem mesmo que dar a cara. Se ele tivesse feito isso, ele estava na rua hoje, Sim. não o Belmonte. E a gente é péssimo mesmo, estamos sem direção mesmo. Ele ia repreender o Luiz Gustavo pelo tom que ele utilizou, né? Até brincaram, vai passar no RH, né? Porque ele usou um tom de... eu posso concordar com ele estar bravo pós-jogo, mas eu quero que ele me explique o que ele falou. Né? Ele pede uma explicação, né? É um tom talvez que, assim... Hoje, o São Paulino acorda muito machucado, assim como todos que estiveram em campo, muito fechado certamente. com o Luiz Gustavo, né? E claro, muito fechado com esse discurso, porque queria um lado mais positivo. Acho que foi pouco inteligente da parte do Rui, que está chegando agora para a torcida também, está começando a ter uma inserção, entre aspas, comprar uma briga de tentar repreender o Luiz Gustavo publicamente. Acho que ele poderia falar, a gente tomou ciência disso, a gente vai conversar com ele, depois a gente talvez falar, com mais sim, a gente precisa fazer uma reflexão, todo mundo. Essa autocrítica, né, que falta muitas vezes. Mas eu achei que o Rui Costa, não foi um tom excessivo. O que ele está dizendo é assim, tá bom, quais são as pessoas? Que pessoas são? Quais são? Sou eu? É o Belmonte?
É o Júlio Casares? Porque quando você fala, é o que eu estou dizendo,